Oi, meus amigos, Henrique Massaro aqui para mais um vídeo de The Sopranos, finalmente chegando à minha análise do 13º e, portanto, último episódio da segunda temporada. Eu tô aqui para finalmente entregar esse vídeo para vocês, mas antes eu quero trazer uma novidade importante aqui para o canal e, antes ainda dessa novidade, um recado que é certamente muito mais importante. Como vocês podem ver, eu não estou no meu cenário de sempre, eu estou nesse momento na casa da minha sogra, numa cidade próxima de Porto Alegre, porque, como vocês estão vendo, o Rio Grande do Sul está passando por uma tragédia muito séria por conta das enchentes. Na minha casa tá tudo bem, a água não chegou perto, eu e minha família, felizmente, está todo mundo bem, mas começou a faltar água, abastecimento e a gente achou melhor vir para cá. O estado da onde eu falo, de onde eu sempre falei em todos os vídeos que eu faço aqui, está passando por sérias dificuldades, então, mais uma vez, eu vou deixar aqui na descrição alguns Pix que vocês podem fazer, algumas formas que vocês têm de ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento aí tão difícil, mais do que valeu demais ou do que pedir para vocês virarem membros. Eu quero que vocês, se possível, ajudem aí o Rio Grande do Sul nessa mobilização nacional que está acontecendo e está sendo bonita de ver nesse momento tão difícil. Então eu queria começar o vídeo com esse recado importante. E agora, indo antes da nossa análise para a novidade aqui do canal, que é a seguinte. Eu, desde que anunciei aqui num dos vídeos recentes que eu ia terminar com essa série de vídeos de The Sopranos, porque infelizmente ela me toma muito, muito tempo e o retorno não vinha sendo o que eu gostaria e que eu precisaria para manter ela. Eu fui surpreendido com vários comentários de vocês aí, várias mensagens pedindo para que a série continuasse, alguns dando sugestões aí para que ela continuasse de uma outra forma, de repente para que eu excluísse o vídeo extra, de repente para que eu tirasse o vídeo de análise, deixasse só o vídeo extra, enfim. Foram várias sugestões que eu recebi aí e que me deixaram pensando e que me fizeram pensar principalmente que essa série está sendo muito importante para muitas pessoas. Muitos de vocês gostam muito desse conteúdo e, como eu sempre disse, eu não gostaria de parar com ele. Porém, eu também não tenho como continuar da maneira que eu vinha fazendo. Eu criei para mim mesmo um certo problema quando eu inventei de fazer o vídeo de análise e o vídeo extra. Porque o vídeo de análise ele me toma muito, muito tempo do jeito que eu faço. Tudo aquilo que eu estou falando é escrito. E escrever roteiros, apesar de eu adorar, apesar de ser o que me move, é uma coisa que toma muito tempo, um tempo que infelizmente eu não tenho para fazer e acaba não só eu deixando de fazer vídeo por muito tempo e às vezes acabo querendo desistir como eu vinha nas últimas semanas. Aí eu dei uma pensada, passei os últimos dias aí pensando e, enfim, resolvi anunciar para vocês aqui que eu vou continuar. Eu quero fazer análise de The Sopranos por inteiro. Porém, essa é a parte boa. E a parte que talvez não é tão boa, mas que eu acho que muita gente vai ficar feliz ainda, as análises vão continuar, mas de um jeito diferente. Resolvi juntar o vídeo de análise e o vídeo extra numa coisa só e me desprender um pouco dessa ideia de roteiro. Não totalmente, porque eu ainda escrevo tudo que eu quero falar, faço anotações e tal para poder trazer aqui para vocês, mas vão ser vídeos mais espontâneos e não eu lendo tudo o que é dito ali, porque realmente eu não vou conseguir. Então, assim, ou desisto e não faço mais, ou eu tento adaptar. E eu acho que, pelo que eu andei lendo aí nas últimas semanas, adaptar é a melhor forma. Então eu estou muito feliz de anunciar para vocês que essas análises vão continuar aí. Eu quero tentar terminar a série inteira. E elas já vão começar no vídeo de análise desse episódio aqui. Vai ser um primeiro teste da gente falando sem estar lendo. Vai ser uma conversa mais aberta. Eu vou falar vários pontos aqui. E eu acho que vai ser uma forma mais descontraída. Vai ter um pouco mais a pegada do vídeo extra. Mas ainda vai ser um vídeo de análise, beleza? Espero que vocês gostem aí. E que continuem prestigiando, continuem mandando para os amigos esses vídeos. E continuem, obviamente, deixando um like e comentando aqui embaixo o que estão achando. Feito esse anúncio, vamos começar com algumas curiosidades desse episódio antes de entrar na análise em si. Esse episódio ele foi dirigido pelo John Patterson, que já dirigiu outros episódios de The Sopranos, como, por exemplo, o último da temporada passada, então já é o segundo season finale que ele assina a direção. E curiosamente, esse episódio da primeira temporada, do último, era um episódio em que os sonhos, na verdade, né, eram elementos bem importantes. E aqui nem se fala, né? Esse território onírico aí de The Sopranos entra em cena mais uma vez, talvez como nunca a gente tenha visto antes. E esse episódio ele foi escrito, como sempre o David Chase ele assina os roteiros, ele foi escrito junto com o Todd A. Kessler. E uma curiosidade, tá? Eles foram ambos indicados para o Emmy por conta desse roteiro. E só que logo antes deles serem, no mesmo dia, na verdade, em que eles receberam a indicação, o Todd A. Kessler foi convocado para o escritório do David Chase e foi informado de que
ele estava demitido da produção de The Sopranos, não sabemos exatamente por quê. Ele tentou negociar, conseguiu se manter por mais um tempo na série, mas acabou sendo demitido, dispensado ali durante a produção da terceira temporada. Então, foi o fim da trajetória desse roteirista em The Sopranos. Uma outra curiosidade, antes da gente seguir para análise, o título desse episódio é Fun House, né? Casa de diversões, digamos assim, traduzindo. Não tem uma tradução muito boa. Por que o episódio se chama assim? Porque num dos sonhos que o Tony tá, ele caminha pelo calçadão ali de Asbury Park, perto, que é um parque de diversões de Nova Jersey, né? Um lugar que é muito simbólico para The Sopranos. O Tony tem várias memórias de infância ali, do dia que o pai dele foi preso e tal, que ele viu pela primeira vez o que o pai dele fazia. Isso foi num parque de diversões, para onde ele levava a irmã dele, e aí o Tony foi escondido um dia. E também esse episódio se chama assim porque, né, a principal referência é essa, mas tem uma cena também, quando a mãe do Tony, a Lívia, ela liga para casa lá pedindo ajuda por conta das passagens de avião que roubadas que o Tony deu para ela. O Tony faz um comentário para... aliás, quando a Carmela passa o telefone pro Tony para ele falar com a mãe dela, ela diz, bom, a diversão nunca acaba, the fun never stops. Então tem essas duas ligações aí, por isso o título desse episódio. Entrando finalmente, então, agora, depois de 6 minutos de vídeo, na nossa análise propriamente dita, tá? Lembrando sempre, para quem caiu de gaiato aqui, essas análises todas são com spoilers, não faria sentido a gente fazer análise sem spoilers de uma série que acabou há tanto tempo e que a gente quer se aprofundar. Nesse episódio acontece, o primeiro ponto que eu acho que é importante comentar é que é um episódio que acontece várias coisas. O Tony fica doente, a formatura da Meadow tá para acontecer e acontece ao longo desse episódio. A Lívia é retida no aeroporto por conta das passagens roubadas, como eu acabei de dizer, e isso acarreta no Tony sendo preso também. E, obviamente, o Big Pussy Bom Penseiro acaba sendo eliminado pelo Tony, pelo Silvio e pelo Paul. É o fim de um personagem muito importante na série, e esse é o acontecimento mais importante do episódio e da temporada como um todo, a gente pode dizer. Teve a morte do Rich April no último, mas eu acho que essa é de uma magnitude incontestável. A gente começa a pensar o episódio, e eu acho que é importante deixar isso claro na análise, é que de alguma forma todos esses acontecimentos que parecem isolados, eles estão conectados e eles vão demonstrar uma conexão ao longo do episódio, tá? O episódio que começa, por sinal, revelando como funciona, a gente começa a ver um novo esquema que eles estão fazendo, que é com cartões de telefone, que é uma coisa antiga, né, que ninguém utiliza mais, mas eles bolam um esquema ali que eles estão conseguindo ganhar dinheiro com isso. E aí, parte desse esquema é mostrado, eles conversando sobre isso com o Tony e o Pussy num restaurante indiano, com uns indianos ali. E já nessa cena, a gente vê uma referência muito clara, não só à máfia, ao poderoso chefão e tal, mas como ao que vai acontecer nesse episódio. Que é uma cena muito bonita de entrada, a câmera vai acompanhando assim o que está acontecendo dentro do restaurante indiano, e a gente vê um garçom passando com uma travessa com um grande peixe em cima dela, que vai ser servido ali, e é uma alusão clara ao Big Pussy Bom Penseiro, que está sentado ali e que vai, em breve, dormir com os peixes. A referência do peixe, o símbolo do peixe, por conta disso, vai aparecer outras vezes no episódio, mas essa é um pouco mais sutil, mas ela é bem clara também, ela já acontece logo no início. E, inclusive, logo em seguida, eles vão pro Vesúvio, onde eles vão jantar pela segunda vez, depois de eles terem comida indiana, eles vão jantar comida italiana ali no restaurante Duarte, e tá onde está o Fury e o Silvio, e o Pussy explica detalhadamente como funciona todo esse esquema. E enquanto ele explica, o Tony olha para ele de forma desconfiada. Assim, a primeira desconfiança que o Tony tem dele depois de algum tempo em que ele parece ter voltado a confiar no seu amigo. Ali ele começa a pensar que pode ter algo rolando e tal, e isso vai vir à tona mais vezes no episódio. E essa cena também é importante para ela mostrar, essas cenas iniciais, como as coisas vão indo bem. O próprio Tony diz isso, os negócios estão indo bem. O grande problema que ele tinha era com o Rich April, que, né, por sua vez, foi dormir com os peixes já no episódio anterior, e agora as coisas estão muito, muito bem. Ele tá lucrando como nunca, ele consegue um casaco de pele para levar para sua mulher e acaba recuperando ali a conexão com ela, eles acabam reacendendo a paixão do casal, que andava meio em baixa, mas alguma coisa errada tem que vir à tona. Alguma coisa errada vai acontecer. Ele parece que tá tendo um presságio aí do que tá por vir de ruim para ele. E aí, o que acontece é que nessa noite mesmo ele acaba ficando doente, ficando com mal-estar, mal do estômago e tal. E aí já vem o nosso primeiro grande questionamento, né? Se é que o Tony ficou doente realmente. Alguma coisa que ele comeu fez mal,
ou essa pulga atrás da orelha, essa coisa que está incomodando ele tanto e que ele não sabe exatamente o que é, ele não quer manifestar em palavras ainda, ele não quer concretizar, que é a desconfiança e quase a certeza de que ele tem que o Pussy é um traidor, se é isso que está se manifestando de alguma forma no corpo dele, por isso ele está tendo ali esses episódios seguidos de vômito e diarreia e tudo mais. Então, ao longo de todo episódio a gente tem essa sensação de ele tá muito doente, mas será que é alguma coisa realmente física ou é o psicológico dele que está se manifestando fisicamente? E eu diria até que a chance é grande de ser isso, porque o Pussy não tem nada, ele comeu a mesma coisa que o Tony, e a série faz diversas vezes essas conexões com o psicológico e tal, o lado, a psique humana, não preciso nem dizer, é muito importante para The Sopranos. E esses episódios aí, esse fato dele ficar doente, faz com que ele entre numa série de sonhos que vão norteando o episódio. São 6 no total ao longo de todo esse último episódio da segunda temporada. No sonho 1, o Tony sonha que tá com câncer e ele vai encontrar os amigos e ele se mata ali no meio deles, ele acaba se ateando fogo, né, para não ter que passar por hospital e tal. E logo antes de ele fazer isso, logo antes dele acender o isqueiro e se tacar fogo, ele pergunta onde está o Pussy. Então a gente pode ser levado a crer. O Dave Chase, ele seguidamente, mais de uma vez ele já disse que os sonhos não significam nada. Estão lá porque estão, sonhos na série. Mas não é verdade, né? Quer dizer, é verdade, ele pode ter colocado algumas coisas gratuitamente, mas obviamente sempre tem um significado, ou pelo menos que a gente possa interpretar. Nesse caso, a gente pode pensar que o Pussy não está ali, ele é uma coisa alguém que não está sendo visto, ele pode ser um pouco essa figura cancerígena, assim, né? Alguém que está traindo a organização, que está traindo o Tony. No segundo sonho, o Tony tá andando e ele encontra com o Silvio Dante, que repete aquela fala do Michael Corleone: nosso verdadeiro inimigo ainda está por se revelar. A frase do Michael Corleone no terceiro filme. E dessa vez, inclusive, o Silvio tá vestido exatamente como o Michael Corleone, do Al Pacino lá em Poderoso Chefão 3, com um casaco e tal, com os óculos pendurados. Então é uma imitação mais realista. E aí ele fala isso: nosso verdadeiro inimigo ainda está por se revelar. E logo depois, no sonho, o Tony mata o Paulie, que nesse caso é o inimigo errado, né? O Paulie não é o traidor, é o Tony cometendo esse equívoco de pensar que um inimigo é esse, mas o inimigo não se revelou ainda. No sonho 3, o Tony procura pelo Pussy. Esse é o sonho menos simbólico, eu acho, tá? Ele procura pelo Pussy num carro pequenininho ali, junto com a Adriana, com o Christopher e com o Fury. Ele entra no carro e pergunta onde está o Pussy. Já no sonho 4, aí acontece uma coisa um pouco mais, eu diria, um pouco mais complexa, assim. Ele tá no consultório da Melfi, ele tá com uma ereção, claramente, ali. Inclusive, aquele quadro que apareceu lá na primeira temporada do Celeiro e tal, que ele fez aquela interpretação da depressão dele, o quadro tá em preto e branco pela primeira vez e não colorido. Ele disse que ele viu uma árvore dentro do celeiro, lembram disso? Eu fiz essa análise aqui no canal. E o quadro dessa vez está em preto e branco. Ele entra no consultório e aí ele parece fazer uma mistura entre o Pussy, amigo dele, e Pussy, que é, né, o que vocês sabem, a vagina. Porque ele fala, não consigo, eu tô sempre com um Pussy na cabeça. Isso pode ter isso tem um significado duplo, né? Esse significado, como de fato ele vai manifestar transando ali com a Melfi em cima da mesa dela, mas também pelo fato dele, ele não consegue tirar o amigo da cabeça. E aí ele faz toda essa confusão sexual aí, em que ele se relaciona com a sua terapeuta e tal. Isso é talvez uma manifestação da confusão mental em que ele se encontra. O quinto sonho é o sonho em que o Pussy revela tudo. Admite que está delatando a organização pro FBI, que tá em conluio com os federais. Só que ele diz isso, um detalhe bem importante, ele é um peixe, numa peixaria, exposto ali, contando isso pro Tony. E aí o Tony se irrita e joga os peixes longe e tal, mas dessa vez o Pussy manifesta de fato, né, em formato de peixe, porque ele tá prestes a ir dormir com os peixes, ele fala que ele de fato é o traidor. E o sexto sonho mostra o Tony e a família dele jantando, comemorando ali a formatura da filha, mas principalmente comemorando o fato de que o Tony comprou um novo barco. Isso, para mim, mostra a felicidade que ele está prestes a encontrar, o que ele imagina que ele vai voltar a encontrar depois de acabar com todos os problemas ali que ele está vivendo, né? De ter acabado com o delator, neutralizado a ameaça. Ele vai conseguir ficar em paz com a família, mesmo que esse delator seja um dos melhores amigos dele. E aí ele comemora que ele comprou um barco porque ele está sonhando nesse momento dentro do carro, indo ver um barco, que é a desculpa que ele cria para ir com o Silvio e o Pussy encontrar o Paulie, para eles, enfim, matarem o Pussy. Sobre esses sonhos, tá? Eu tenho alguns comentários importantes que eu acho que a gente precisa fazer.
Eu gosto muito como eles utilizam o plano holandês, que caso vocês não saibam, né, cinematograficamente é aquele plano em que a câmera fica mais enviesada, que nos passa essa sensação de confusão, de desequilíbrio, né, confusão mental mesmo dos personagens. Eles utilizam várias vezes isso em alguns dos sonhos, principalmente um desses últimos que eu mencionei, do Pussy em formato de peixe. Mas eles usam também quando o Tony tá doente. Várias vezes as tomadas do Tony doente, elas são feitas com a câmera desequilibrada ali, né? E narrativamente eu acho isso muito interessante e bonito até esteticamente, porque isso aparece no sonho, em alguns dos sonhos, aparece quando ele tá doente e aparece quando eles de fato vão matar o Big Pussy. Por quê? Porque eles fazem isso dentro de um barco e o barco tá sempre balançando, provocando o desequilíbrio daqueles personagens. O Pussy chega a se queixar disso, o Silvio fala disso, o Tony tá doente também e tá naquele balançar do barco. E aquilo ali é uma situação de total desequilíbrio na vida deles, né? É a primeira vez que a gente tá vendo o Tony eliminando uma pessoa querida para ele. Então isso provoca esse desequilíbrio na vida dos personagens todos. E é um equilíbrio que eles estão buscando de volta, né? Mesmo que para isso eles precisem eliminar esse grande amigo. Então, narrativamente, essa escolha pelos planos holandeses, eu acho que ela faz muito sentido, né? Concluindo aí com essa cena do barco. Também quero deixar claro aqui, tipo, a minha admiração pela mais uma atuação do James Gandolfini, tá? Ele tá fantástico nesse episódio. Ele doente, é claro, tem maquiagem e tudo ali, mas ele nos passa a sensação de um homem doente, assim, de que tá realmente passando mal. E ele, inclusive o ator, né, pediu para que a produção deixasse gelo e água fria nos pés dele, se não me engano, para que ele de fato ficasse tremendo nas cenas em que ele tá doente, a gente vê ele tremendo, ele tá passando frio de verdade. Ele conseguiu isso através dessa estratégia aí. Então é realmente um cara, né, muito comprometido e acho que a atuação dele aqui é muito boa. E um outro ponto também nessa cena em que eles vão matar o Big Pussy, tá? Eu citei ela no meu vídeo das melhores mortes, das mortes mais chocantes de The Sopranos, mas eu acho muito interessante também, eu vi alguém comentando isso uma vez e eu acho que é verdade. Tanto o Tony quanto o Silvio, eles ou passam mal, no caso do Silvio, ou eles ficam muito... é muito difícil para eles lidar com aquilo, mas o Paulie, por mais que também seja difícil, ele manifeste ali que ele tá triste e tal, ele por ser o cara mais experiente, talvez, por ser o cara que já fez isso outras vezes, ele se mantém firme o tempo inteiro. Ele é o único que não sai da parte de baixo do barco, ele fica o tempo inteiro com o Pussy, e na hora que eles vão matá-lo, ele fica com a arma pra frente o tempo inteiro. Ele não hesita em nenhum momento. Então eu acho isso muito, do ponto de vista aí da gente entender a internalização dos personagens, eu acho muito interessante. Um outro ponto, tá? Bom, essa, como eu disse, é a parte mais importante do episódio, mas tem outros pontos também. O Tony meio que se livra da mãe dele, dando aquelas passagens que ele tem do esquema com a loja do Dave Scatino, que foi mostrado em episódios anteriores. Ele dá umas passagens para ela ir viajar e parar de incomodar, agora que a Janice foi embora e ela não tem onde morar, né? Ele dá essas passagens para ela. E muito interessante é que, assim, o Pussy, antes de ser morto, ele revela que ele falou pro FBI que uma das informações que ele passou foi essa questão das passagens. E isso vai gerar um problema logo agora, né? O Pussy já tá morto, mas vai gerar esse problema que a Lívia Soprano ficou retida no aeroporto, né? Ela não tem como sair porque eles descobriram todo o esquema. Vai acabar gerando a prisão do Tony momentaneamente, mas antes disso faz com que ele manifeste muita raiva. E a mesma raiva que veio à tona quando ele sonhou ali com o Pussy em formato de peixe, que ele acaba jogando tudo longe. Ele manifesta a raiva algumas vezes ao longo desse episódio. E nessa vez, por conta desse problema com a mãe dele, ele manifesta uma raiva literal por ela. Que é uma coisa que a Melfi vai lembrar ele logo depois, quando ele for pra terapia, que ele manifesta a raiva, tem manifestado muito frequentemente esse sentimento. Inclusive ele tá manifestando essa raiva da mãe agora, que ele não manifestou quando ela tentou matar ele. Mas enfim, para ela, tudo isso representa uma tristeza profunda, né? O sinal de depressão muito claro que ele tem. E o Tony, nesse momento, ele não está interessado em ouvir. Mas é interessante, assistindo esse episódio, a gente pega isso assistindo mais vezes, que ele manifesta muita raiva ao longo do episódio inteiro. E provavelmente é porque ele, nessa questão interna dele, tem uma tristeza sem fim, né? Uma depressão, e ele ao longo dos episódios dele de estar doente, ele fala que quer morrer, me deixem morrer e tal. A depressão dele vindo à tona mais uma vez. Então esse momento, esse elemento interno do Tony, eu acho que ele é bem importante. Outra questão importante é que ele sai preso justamente na hora que a Meadow, que vai se formar no dia seguinte, chega em casa com os amigos, e os amigos ficam chocados, e aparentemente ela sai braba pro quarto, aparentemente envergonhada.
Só que logo depois ela dá uma manifestação para a mãe dela de que ela meio que concorda, ela meio que abraça a família, assim, né? A Carmela deixa muito claro que teu pai faz isso por nós e tal, e ela dá aquela boa passada de pano no Tony. E a Meadow também, ela diz, se meus amigos ficarem com vergonha, o problema é deles, eu vou cortar eles, meu pai é assim e tal. Então, assim, ela nos dá a entender que ela ficou com vergonha, e talvez ela tenha ficado, mas na hora de decidir ali como ela se sente, ela meio que abraça a família, assim, né? E isso esse conflito dos filhos com o que o pai faz, ele vai se atenuando conforme eles vão crescendo, né? Ao longo da série, isso vai importando cada vez menos, eles vão entendendo que aquela é a realidade deles e tal. Não que isso não vá se manifestar em outros problemas, mas eles têm esse entendimento, assim, de que, tipo, a gente é assim mesmo e vambora, né? A nossa família é assim. Então, eu acho que esse é um momento também importante pra personagem, tá? E eu acho que, pra terminar, um ponto muito importante desse episódio, né, que conclui perfeitamente a temporada com um gosto meio agridoce, assim, é de que tudo acaba ficando no seu lugar. O Tony consegue ser solto, como ele diz, o advogado dele vai tirar ele de lá, ele fala isso para FBI, ele fala isso para terapeuta. O Pussy, por mais que seja um grande amigo, foi eliminado, não representando mais uma ameaça para ele e para a organização, e tudo pode ficar em seu lugar, eles vão poder seguir a vida, ganhando dinheiro do jeito que eles sempre ganharam. Isso fica muito claro pela montagem da cena final, que eu acho que é linda, assim, tipo, né, narrativamente. Tá tocando a música dos Rolling Stones, eles estão na festa de formatura da Meadow, e a gente vê um momento da foto de família, Tony, Carmela, AJ e Meadow. Depois a gente vê, logo depois corta pro caminhão ali de lixo da Barone Sanitation, aí volta para uma foto de família de novo, mostra a sala ali da empresa que eles faziam investimentos lá para Webistics, aquela, tudo desmontado, depois volta, aí estão os mafiosos brindando e tirando foto, depois aí corta de novo para um cara fazendo parte do esquema dos cartões de telefone, volta para os mafiosos rindo, e aí corta de novo pro Dave Scatino indo embora de Nova Jersey, ele vai trabalhar num rancho, ele perdeu o negócio, perdeu seu casamento, o filho dele tá tendo que estudar numa universidade estadual, apesar de ter passado numa faculdade boa e ele não tem dinheiro para pagar. Volta aí, a gente vê dinheiro sendo contado durante um jogo de pôquer e o Tony fumando um charuto ali na sala. Ou seja, mostrando esses momentos felizes deles, seguindo a vida como se nada tivesse acontecido e o rastro de estragos que eles deixam para trás. Sejam nas empresas ilegais, nos negócios escusos, na vida de uma pessoa que eles simplesmente destruíram e a vida deles segue sendo tocada. E também é muito bonito e simbólico narrativamente, emblemático, né? Que logo depois do Tony fumando o charuto, a gente vê uma cena da praia com as ondas arrebentando no oceano, onde o Pussy jaz eternamente, de onde ele nunca vai sair. Então é um final que nos deixa assim, tipo, como eu disse, um final agridoce, né? Tudo ficou no seu lugar por conta deles operarem como sempre operaram. E assim a gente conclui a segunda temporada de The Sopranos, era isso que eu tinha para dizer. Foram longas semanas, eu esperava ter feito isso em menos tempo, mas não foi possível. Eu espero voltar na semana que vem. Gostaram desse formato de vídeo? Acharam interessante? Acham que funciona assim? Dá pra gente tocar o barco e poder chegar até o fim? Para mim vai ser muito mais fácil, acho que a gente não vai perder tanto, eu vou deixar de escrever um pouco os textos que eu vim escrevendo, mas vou seguir me comunicando com vocês dessa forma. Eu espero que vocês tenham curtido, até o próximo vídeo e tchau!